Graça e paz, internautas do Avivamento. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, ok? E vamos nós. No vídeo passado eu estive falando aqui para vocês sobre o pensamento calvinista, né? Eu dei uma visão panorâmica, quem eram os calvinistas, e deu para a gente entender. Nesse vídeo eu estarei falando sobre o arminianismo. O que é o arminianismo? Ou quem são os arminianos? Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Estarei falando agora. Vamos nós. O arminianismo foi um pensamento soteriológico que foi desenvolvido na época da Reforma por um teólogo holandês chamado Jacobus Arminio. Jacobus Arminio foi um teólogo que viveu na época de João Calvino. João Calvino acreditava na eleição incondicional, que Deus predestinou nos tempos eternos pessoas para o céu, independente da sua fé, independente da sua aceitação. João Calvino acreditava que Deus o escolheu. E também ele afirmava que Deus fazia isso pela sua soberania, pela sua vontade. Posteriormente, poucos anos depois, surge Jacobus Arminio refutando, contestando, indo de contra essa postura de João Calvino, né? Assim como os calvinistas elaboraram os 5 pontos que a gente chama de tulipe, também, alguns anos depois, teólogos arminianos desenvolveram esse acróstico, essa sigla, né? Para o calvinismo é tulipe, para os arminianos ficou factis ou factis. Eu estarei falando agora dos 5 pontos arminianos. E vamos nós. Por exemplo, vamos falar da depravação total. Os arminianos concordam com os calvinistas quando se fala da depravação total. Na queda do homem, o homem foi depravado. O homem está morto. Não tem como ele se levantar, ele crê, porque ele foi depravado na sua totalidade. Então, nesse ponto, calvinistas e arminianos concordam. Durante algum tempo, pessoas polemizaram, pessoas criticaram os arminianos deles acreditarem e deles defenderem uma depravação parcial. Ou seja, o homem foi depravado, mas não na sua totalidade. Esse pensamento não foi desenvolvido, meus queridos, pelos arminianos. Esse pensamento é antigo, desde o 4º século, por um monge britânico inglês chamado Pelágio. Nesta época, ele discutia juntamente com Agostinho. Agostinho acreditava na depravação total e o monge Pelágio não. O homem nasce neutro, o homem nasce sem a influência do pecado original. E haviam muitas discussões. 3 séculos depois nasce o semi-pelagianismo. O que é o semi-pelagianismo? Foi um pensamento também soteriológico em cima do ponto de depravação total criado por João Cassano. Ele ficou em um estreito, no meio. Ele não ficou do lado nem de Agostinho e nem de Pelágio. Ele passou a acreditar que o homem, quando ele caiu, ele foi depravado parcialmente. A imagem de Deus, que eles chamam de imago Dei, não foi infectada na sua totalidade. Quando o homem quiser se levantar para crer em Deus, ele pode. Esse pensamento é o semi-pelagianismo. E muitas pessoas confundem com o arminianismo, que está errado, que nem eu falei, volto a falar. O arminianismo e calvinismo, os arminianos e os calvinistas, eles acreditam na depravação total, ok? Vamos para o 2º ponto. Eleição condicional. O arminiano, ele crê que
Deus não escolhe pessoas. Deus ele não escolheu pessoas no individual. Não. Deus escolheu a igreja. Deus ele escolheu a igreja. E quem está na igreja, ele é um eleito. Ele faz parte da eleição. Por isso que ela está condicionada ao homem crer, diferente do calvinismo. O calvinismo crê que quem escolheu foi Deus, independente se o homem vai crer, independente dos méritos do homem. Já no arminianismo, não. Os arminianismos creem que o homem tem que crer. O homem tem que aceitar Jesus Cristo por meio da fé. Por isso que a eleição condicional. Terceiro ponto, expiação ilimitada. Os calvinistas acreditam que o sacrifício de Cristo foi para alguns, para os salvos, para os eleitos que Deus escolheu nos tempos eternos. Já Jacobs Armínio, os arminianos acreditavam que não. O sacrifício de Jesus foi para todos. O sacrifício de Jesus, Jesus morreu para todos os homens. João 3,16, porque Deus amou ao mundo. Está entendendo? Então, os arminianos creem que o sacrifício de Jesus foi ilimitado. Expiação ilimitada. E vamos para o quarto. Graça irresistível. Para os calvinistas, a graça é irresistível. Quando Deus chama, quando Deus toca, quando o Espírito Santo convence, os calvinistas dizem que ele não pode resistir, ele aceita. Já para os arminianos, Jacobs Armínio acreditava que o Espírito Santo toca, Jesus chama, mas mesmo assim, queridos, o homem, ele pode optar por não receber o Evangelho. Se ele quiser resistir, ele pode. Os arminianos chamam isso de graça preveniente. O que é a graça preveniente? A graça preveniente é a graça que precede a escolha humana. A graça preveniente, ela permite com que o homem exerça o seu livre-arbítrio. O homem, mesmo depois da queda, mesmo na pós-queda, o homem tem o seu livre-arbítrio. Diferente dos calvinistas, alguns acreditam que o homem teve o seu livre-arbítrio até a queda, só para o casal. Na pós-queda, o homem não tem mais livre-arbítrio. Outros calvinistas acreditam que o homem nunca teve livre-arbítrio. Mas já para o arminiano, já para Jacobs Armínios, ele acreditava que o homem não perde o seu livre-arbítrio. Ele pode resistir à graça. Ele pode escolher em aceitar ou não aceitar. Entendeu? Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, segurança da salvação ou perseverança dos santos. O calvinismo acredita que quando o homem aceita a fé, quando o homem está em Cristo, Deus vai dotar esse homem de fé para ele perseverar até o fim. Já, queridos, para o arminianismo, nesse quinto ponto, que é a segurança da salvação ou a perseverança dos santos, ele é um pouco controverso. Por quê? Na época de Armínio, Jacobs Armínio, ele quando chegou nesse ponto, ele disse assim, não vamos opinar agora não, porque esse quinto ponto ele merece ser mais trabalhado e estudado. E aconteceu que 100 anos depois, na época do pregador avivalista, John Wesley crê que o homem ele pode perder a salvação através da apostasia. John Wesley era um arminiano. Já Armínio, ele não opinou no quinto ponto. John Wesley, ele fecha, dizendo que
A perseverança dos santos está condicionada na busca do homem. O homem tem que buscar. O homem tem que se santificar. E se ele decair da graça, por motivo de apostasia, ele pode perder a salvação. Nós denominamos de arminianismo wesleyano. Existem dois tipos de arminianos. Existe o arminiano clássico, esse que eu falei, de Jacobs Armínio, que no quinto ponto eles não mexem, e no quinto ponto muitos arminianos creem na perseverança dos santos, igualmente com os calvinistas. E o arminianismo wesleyano, ou o arminiano wesleyano, crê que o homem pode sim perder a salvação, por motivo de apostasia. E quem se apostata perde a salvação e não volta mais para Jesus, porque ele decaiu da graça. Esse é o pensamento arminiano. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te enriquecido. Então fique na paz, fique na Shalom. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, o que é que você está esperando, rapaz? Se inscreva agora mesmo e fique aí ligado no YouTube, que a qualquer instante eu estarei postando mais vídeos, beleza? Então fique na paz. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Uhul!